A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O mandamento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O mandamento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. Somos uma tropa de saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Somos uma tropa de saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Somos uma tropa de saltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. O mandamento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O mandamento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. Já numa tropa de salvar as muralhas. Aleluia, aleluia. Já numa tropa de salvar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, por Ele não há mais condenação. Já numa tropa de salvar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. O mandamento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar, nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. O meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Deus é teu refúgio, a tua fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da tua herança,
a tua sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Nenhum mal vai te ameaçar, nenhuma praga tua tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Estás firmado na rocha que nunca se abalará. O teu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. O meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Nosso refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Mais alguém? Alguém? Também não sei quanto tempo. Bom, né? Enfim, queria então aproveitar o momento, compartilhar também a gratidão por causa da salvação que nós temos em Jesus Cristo. Então, compartilhar o Evangelho do nosso Senhor. É muito importante que os irmãos entendam que quando nós compartilhamos o Evangelho de Jesus Cristo aqui na nossa igreja, nós temos o intuito de que todos ouçam e todos aprendam. E se você pensa, eu já conheço o Evangelho, isso aí é para alguém que nunca ouviu, não. O Evangelho é para todos nós. As verdades do Evangelho são coisas que nós devemos refletir todos os dias, porque a nossa vida agora é a vida de Cristo Jesus. Então nós precisamos compreender as boas novas de vitória, daquele que venceu a cruz, a morte, o pecado, para nos trazer a vida. Tudo começou na criação. Deus criou tudo que existe, e Ele é o sustentador de tudo que existe. E Deus, como Criador, estabeleceu aos seres humanos um propósito, uma finalidade. Eles seriam representantes de Deus, com a responsabilidade de adorar ao Senhor em tudo que fizessem. Na verdade, Deus colocou no ser humano um coração adorador, de modo que o ser humano só seria humano por completo se adorasse ao Criador. Mas Adão e Eva desobedeceram a Deus e introduziram o pecado no mundo. E com a entrada do pecado veio a morte. Tudo que nós vemos hoje de sofrimentos e dificuldades, as dores que passamos, a morte física que enfrentamos, todas essas coisas vieram por causa do pecado. O pecado é a nossa falha em adorar a Deus e nos afasta de Deus, nos impede de viver um relacionamento com Deus. E Deus, sendo justo, deveria punir o pecado. E o salário do pecado é a morte. Pense sobre isso, sobre o que é a morte. A morte é, em primeiro lugar, estar ausente da vida. Se a vida é Deus, a morte é o distanciamento de Deus. Era salário do pecado, então, que o ser humano vivesse distante de Deus. E não só isso. Deus estabeleceu que todo pecado deveria ser punido com a ira justa de Deus. Porque a santidade de Deus não pode se misturar com o pecado. E de fato, Deus, por ser bom e justo, odeia o pecado. Sendo assim, o Senhor determinou que o salário do pecado seria não só esse distanciamento dele, mas também a morte na condenação eterna, no inferno. Os seres humanos então estariam fadados a viver a vida distantes do Senhor e condenados à eternidade no inferno. Mas Deus é rico em misericórdia. A misericórdia de Deus estabelece uma tensão com a sua justiça, porque Deus deseja salvar os pecadores que nada podem oferecer e deve punir os pecados que ofendem a sua santidade.
Como resolver esse dilema? Só havia uma forma. O próprio Deus entrou na história humana em forma de homem. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Ele trouxe a vida. Ele era a luz dos homens. E as trevas não podiam compreender. O Senhor Jesus viveu uma vida perfeita e justa. E foi levado à cruz, onde ele morreu uma morte voluntária e vicária. Isto é, ele morreu no nosso lugar. Ele foi moído por causa das nossas transgressões. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Ele sofreu o peso da ira divina que era destinada a nós. E nos livrou da morte eterna. E quando o Senhor Jesus ressuscitou, nos trouxe a vida. A vida de modo que agora nós podemos nos relacionar com o Deus Criador e viver para a plena adoração dele. O Senhor Deus, com a sua infinita bondade e misericórdia, através da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, trouxe salvação. Esta salvação convoca os pecadores ao arrependimento, para que se arrependam dos seus caminhos, para que voltem ao Senhor, para que convertam-se dos seus caminhos iníquos, convertam-se dos seus caminhos injustos, e para que os seres humanos possam chegar ao arrependimento. O próprio Deus envia o seu Espírito, para que o Espírito produza no coração dos homens arrependimento. A ação soberana de Deus traz a salvação e responsabiliza o ser humano a viver arrependido e de modo digno da vocação. Esse é o Evangelho do nosso Senhor, que nos une como igreja, que nos rende diante do Senhor. Nós vamos cantar agora a música que descreve um pedaço da oração de Paulo em Efésios capítulo 3. E o refrão da música é uma oração para que Deus nos inunde com o amor dele. Meus irmãos, obrigado pela presença de todos, que todos possam participar no próximo e não se esqueçam. Senhor Jesus, a ti clamo os céus e a terra, pois nos livraste da condenação. Por tua morte temos vida, pela fé temos livre acesso ao Pai, pela fé confiamos em ti. Tua graça
Então, Só um instante. a gente está... Já está aqui. Ai. Nossa, o equipamento é muito ruim pra isso. Achei que dava, mas ou grava ou fica pro pessoal, entendeu? Porque se a gente for gravar um ambiente, aqui é muito ruim. É muita microfonia dentro do... Olha aí, ó. Vocês estavam vendo o culto online, ó. Esse é o trabalho que dá pra fazer. É só sentar não, né? Dá um pouquinho de trabalho, mas graças a Deus a gente tem conseguido. Estou feliz de ver vocês, na expectativa da igreja voltar a se reunir como um todo, né? Mas vamos ter paciência, né? Vamos esperar os momentos oportunos, né? Até que, eu não sei se todo mundo vai conseguir tomar a vacina logo esse ano, mas até que todos possamos estar, né, mais imunizados, né? Eu, de uma certa maneira, estou imunizado, né? Depois de um tempinho, né, com doença, então acho que eu estou, né? Então, só agradeço a Deus pelos irmãos, agradeço a Deus pelos trabalhos que estão sendo feitos, né, lá no Maranhão com o irmão Francisco. Ele tem me enviado fotos, graças a Deus eles têm se reunido pelo menos 3 vezes por semana, né? Ele só parou agora nessas últimas semanas o encontro com as crianças, porque lá também entrou em sistema de toque de recolher, essas coisas. Então, ele teve que diminuir um pouco. Mas, ainda assim, eles continuam se reunindo em casa. A assistência, né, o número de pessoas que têm participado tem sido bom. Então, é a alegria a gente saber que a obra está sendo feita. Assim como nós já temos reunido lá no Janauari e no Cacau Pereira, né? São pequenos grupos, né? São poucas pessoas, então a gente tem tomado todos os cuidados e esses grupos têm se reunido. E agora nós vamos continuar, né? Estamos estudando Efésios, estamos entrando numa nova sessão, né? No capítulo 4 do livro de Efésios, né? Então esse capítulo 4 ele vai tratar de alguns aspectos novos, né? Não tanto as questões doutrinárias, mas a gente vai entrar em exortações, né? E aplicações mais no nosso viver cristão, tá certo? Então esse é o propósito principal. Então, antes de eu iniciar, vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Santo e amado Deus, nós te agradecemos porque estamos em tua presença, Senhor, para aprender de ti, para verdadeiramente aplicar os nossos corações a fazermos a tua vontade. Te pedimos pela igreja, te pedimos pelos irmãos que estão aqui, pelos irmãos que estão se reunindo em casa, que tu possas estar abençoando e dirigindo o coração de cada um deles, para que a nossa igreja, a tua igreja, Senhor, possa crescer no amor, na fé e na esperança que há em Cristo Jesus. E é em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Um verso que tem nos marcado bastante, né, e a gente tem olhado, são os versos, né, que estabelece o princípio que nós vemos na carta aos Efésios, né? Ele começa lá em Efésios 2, 8 a 10, que fala: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, o livro, a carta aos Efésios, ela vem nos revelando, né, que pela graça de Deus nós somos salvos e temos alcançado essa salvação porque Deus
gratuitamente através do seu Filho, né? Não que não tenha um preço, porque foi pago um alto preço com a morte de Cristo na cruz do Calvário, tá certo? Mas Ele nos dá gratuitamente o pagamento das nossas ofensas e pecados na pessoa de Jesus Cristo, de tal maneira que nós alcançamos salvação. Tá certo? E essa salvação não é fruto das nossas obras, não é fruto do meu trabalho, é fruto do trabalho de Deus, né, que Ele tem concedido a nós, né? E nós, aqueles que cremos em Jesus, aqueles que têm colocado o seu coração e têm se arrependido e depositado sua fé em Jesus, né, são o que? São feituras de Deus, são criados em Cristo Jesus para boas obras, né, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, né, de tal maneira que nós fomos chamados e recriados, né, ou somos transformados em Cristo Jesus para viver uma nova vida, para não mais viver como vivíamos antes, mas para que vivamos agora, não para nosso prazer pessoal, mas para honrar e glorificar a Deus. Então esse é o propósito que Deus nos coloca, né? E nós vimos as verdades da redenção ao longo dos capítulos anteriores. Ele vem falando das bênçãos espirituais, ele falou do mistério da vontade dele, que é revelado na igreja, né? Então toda a vontade de Deus é revelada através da igreja, né? Por uma operação do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, em que toda a sabedoria de Deus, toda a verdade é anunciada ao mundo, para que o mundo conheça que há um Salvador e que o mundo reconheça que precisa de um Salvador. E aqueles que creem no nome de Jesus recebem, né, nós vimos também, o penhor da nossa herança, que é o Espírito Santo. Então todos somos selados com o Espírito Santo da promessa, de tal maneira que ele é vamos dizer assim, o selo de entrada na presença de Deus, né? Então através dele nós entramos na presença de Deus. E nessa parte que nós vamos iniciar agora, que seria do capítulo 4 em diante, nós vamos ver diversas exortações e instruções para o nosso viver. Certo? Então, no sentido de que no período anterior, né, do livro, ele estava estabelecendo as bases doutrinárias, o ensino, né? Não que nessa parte final não tenha ensino, vai ter bastante doutrina ainda, tá certo? Mas agora ele vai para um sentido mais prático do ensinamento que ele já nos colocou nos textos anteriores, tá certo? Então vamos lá, o texto que nós vamos ler hoje são só 3 versos, tá bom? É Efésios capítulo 4, versos de 1 a 3, tá certo? Bem fácil de acompanhar, se você tiver a sua Bíblia, ele começa assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Né? Um texto muito bonito, e ele vai introduzir uma série de questões que ele vai estar trabalhando ao longo desse texto. Então ele primeiro nos chama para que nós andemos de maneira digna diante dele. E ele começa, né, falando, rogo-vos. É Deus quem está falando conosco, né? E Deus, sendo Deus, ele poderia, em vez de falar rogo-vos, né, ele poderia falar, bora, vocês a partir de agora vão fazer isso, não é isso? Porque ele é o Senhor, ele tem poder e autoridade sobre nós, né? E ele não precisaria nos rogar, no sentido de pedir que nós andemos de maneira digna, né? Então nós vemos no caráter de Deus sempre um cuidado e um amor para conosco, de tal maneira que mesmo tendo toda a autoridade, tá certo? Ele ainda assim ele vem e pede, fala, venham meus filhos,
façam isso que eu estou pedindo, né? Ele tem um sentido carinhoso e uma preocupação conosco, para que nós venhamos a viver de uma maneira correta diante dele, não mais pela obra da lei, né? Porque há muito, nós vemos nesse texto a questão dos judeus, dos gentios, a lei, seguir a lei ou não seguir a lei, mas a gente precisa entender que a obediência a Deus não é por causa da punição, porque muitos pensamos que temos que obedecer porque senão vem um castigo, né? Inclusive a gente ensina isso para os nossos filhos. Não obedeceu, Havaiana no traseiro, né? Então a gente faz, né? A gente tem o tradicional, né? Alguns é Havaiana, outros é cinto de couro, né? Cada um tem os seus instrumentos que usam para com seus filhos, né? Para que eles obedeçam. Mas Deus, Ele na verdade, Ele usa muito conversar conosco. Então Ele nos pede, Ele nos chama a um viver, né? E naturalmente nós, a esse ponto, já devemos entender toda a obra de Deus em nossas vidas, né? Tudo que Ele já fez, né? Ele já nos mostrou claramente, né? E nós sabemos através de Jesus Cristo que Ele deu a sua vida por nós, Ele derramou o seu sangue para que nós alcançássemos salvação. Nós éramos injustos, pecadores e merecedores da morte. E Ele morre para que se faça a justiça de Deus, porque Deus é justo e tem que punir o pecado. E a punição do pecado é a morte. Então nós somos merecedores da morte, mas Jesus Cristo vem e morre em nosso lugar. Então a obra dele é extraordinária, mas ainda assim Ele nos chama com carinho. Façam isso que eu estou te pedindo, né? E Ele fala, eu sou preso do Senhor. É engraçado que Ele sempre no texto, Ele vem repetindo que Ele é prisioneiro do Senhor. Eu sou o prisioneiro do Senhor. Ele fala antes. E agora Ele fala, eu sou o preso do Senhor. E aqui, diferente do sentido anterior, no outro capítulo, que ele coloca isso como algo para a glória deles, né? Aqui ele está mostrando aos Efésios a sua disposição, no sentido de abrir mão de si mesmo, tá certo? Para Deus. Ele não está fazendo isso obrigado, né? Não, é naturalmente obrigado, porque ninguém é preso porque quer, né? Mas eu quero que vocês entendam que ele ainda assim está voluntariamente servindo a Deus nesse momento de dificuldade. Eu entendo, né, e esse momento de pandemia eu tenho visto muito disso, que onde as pessoas, de uma certa maneira, não aceitam que Deus não responda às suas orações. Nós vivemos isso. As pessoas falam, não, por que Deus não ouviu minha oração? Eu orei de joelho dia e noite para que meu irmão, minha mãe, meu pai não morresse, né? Isso eu já escutei mais de uma vez, tá certo? Então as pessoas estão incrédulas com relação a Deus porque Deus não obedeceu eles. O sentido que Paulo coloca é justamente o contrário dele. Ele é preso e ele está ali, eu estou servindo a Deus, eu sou preso. Se ele estivesse sendo torturado, eu estou sendo torturado, mas eu sou do Senhor, entendeu? Então o sentido de Paulo nas suas prisões é mostrar aos irmãos da igreja, a nós, que ele está ali voluntariamente, ele é o preso do Senhor por amor a esse Senhor, certo? Nada é desvinculado disso. Então ele busca um andar digno, ele é ali prisioneiro, mas ele não é um malfeitor, ele é um prisioneiro, mas ele não roubou para estar preso, tá certo? Ele está ali porque ele anunciou o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo às pessoas que não o conheciam. Ele estava preso porque ele estava fazendo aquilo que era correto diante de Deus. Ele estava preso porque ele estava andando de uma maneira digna diante de Deus, certo? Então ele é o preso do Senhor.
ele é prisioneiro do Senhor e ele não tem nenhuma queixa, nenhuma reclamação, e ele está submisso à autoridade, à soberania de Deus. Então isso é algo muito importante. Ele, o preso do Senhor, e ele nos chama a que andemos como é digno. É isso que é importante a gente entender. O nosso chamado em Jesus Cristo, quando você recebeu a anunciação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e você respondeu ao anúncio do Evangelho, nós fomos chamados para uma nova vida em Cristo Jesus, no mesmo modelo que Cristo Jesus viveu aqui na Terra, tá certo? Nós somos chamados para andar da mesma maneira que ele andou, ou melhor dizendo, a viver de modo condizente ao nosso chamado, tá certo? Então é um chamado de amor, assim como Jesus Cristo doou-se a si mesmo por nós, tá certo? Você também é chamado a doar a sua vida a Deus, e esse sentido é importante. Então você tem que andar no mesmo sentido, de modo condizente, ou equivalente à vocação com que vocês foram chamados. Nós somos vocacionados a viver uma nova vida em Jesus Cristo. Nós somos chamados para adorar ao Criador, e como ele fala em alguns momentos, em espírito e em verdade, nós somos chamados a adorar o Criador verdadeiramente como ele merece ser adorado, tá certo? Nós somos perfeitos nisso? Imagino que não, mas este é o nosso chamado. Então, a verdade é que nós somos chamados para ter essa nova, e é um convite gracioso, porque ele fala rogo-vos, e é gracioso porque ele nos concede várias bênçãos espirituais, somos eleitos, somos predestinados, então nós, esse chamado gracioso, somos selados com o Espírito Santo da promessa, então nós somos graciosamente convidados para ter uma relação de adoração a Deus, então esse é o nosso chamado. Então nós temos que viver como tal. Nós não somos chamados para viver ainda em pecados na mesma forma que nós vivíamos antes. Então aqui é o arrependimento. Então nós vivíamos uma vida de pecados, nós vivíamos uma vida onde nós buscávamos satisfazer os desejos da nossa carne, e agora ele nos chama para uma nova relação com Deus. O chamado de Deus, a sua salvação, ela tem esse propósito, um novo viver, vivenciar esse chamado de tal modo a dar honra ao nome daquele a quem nós pertencemos, não somente honrando a ele, mas promovendo a paz entre todos os homens, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo fez. E nós somos chamados para viver a mesma vocação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse é o nosso chamado. Então nós temos que ter um andar digno. Não é a dignidade para as pessoas verem, mas uma dignidade diante do Criador, diante daquele que nos chamou, porque Ele é o autor do chamado. Não é eu que chamo a Deus e Deus faz aquilo que eu quero. Não, Deus é quem nos chama. E segundo o chamado dele, nós devemos andar. É esse o entendimento, quando ele fala nesse verso 1, tá certo? O Paulo, o prisioneiro do Senhor, ele nos chama dessa maneira. Então ele nos exorta ao novo viver. Ele nos exorta a uma nova vida. Então esse é o primeiro ponto, o primeiro aspecto que ele coloca no texto, que o verso 1 nos mostra claramente. E aí ele coloca o modo como nós vamos viver de maneira digna, interessante. E ele coloca lá, com toda a humildade e mansidão, no verso 2.
Então, andar de modo digno, né, com toda humildade e mansidão. Naturalmente, essas graças que nós vamos estar olhando, né, porque é a humildade, a mansidão, a longanimidade e o suportar uns aos outros em amor, né, são naturalmente qualidades do caráter de Deus, né, e do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quem é humilde e manso? Né? Jesus. Verdadeiramente quem é humilde e manso de coração é o Senhor Jesus. Né? E o que é ser humilde? Né? Então, a humildade é aquele sentido de gratidão, né, pela dependência de Deus, porque nós dependemos de Deus. Então, ter esse sentido de gratidão no nosso viver. Né? Viver de maneira humilde é o contrário de viver orgulhosamente, né? Ou segundo aquilo que nós pensamos ser o correto. Né? A humildade nos leva a Deus, o orgulho nos separa de Deus. A gente, essa semana ou na anterior, não lembro agora qual ele fala, mas eu sei que se você for lá no livro de Provérbios, capítulo 8, se não me engano, foi capítulo 8, eu não vou falar o texto agora porque eu não lembro de cabeça, mas ele fala claramente que Deus odeia o orgulhoso. Tá certo? Deus odeia o orgulhoso. E por quê? A humildade ela está em oposição à humildade. Então, viver em humildade tem muito a ver com o nosso chamado. Quando nós somos chamados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, nós chegamos ao entendimento, né, e ao sentimento da dependência de Deus, porque nós dependemos do Salvador. Né? Então essa humildade, ela foi semeada em nossos corações lá no dia em que nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Né? Ali foi um momento em que o orgulho não prevaleceu. Muitos relutam, né, em aceitar o Senhor Jesus, porque o orgulho os impede de se aproximar de Deus. Então, a humildade, ela combate, né, com o orgulho que há em nossos corações. Então, com toda a humildade, né, é aquele sentimento que brotou em nossos corações no dia em que nós somos chamados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é interessante a gente entender, porque eu creio que se você um dia entregou sua vida ao Senhor Jesus, você sabe naquele dia, né, o sentimento que havia no seu coração. Né? E o que Paulo está falando sobre o andar, né, digno, né, da vocação dele, ele está falando sobre esse sentimento no seu coração, esse sentimento de gratidão pela obra salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a dependência de Deus, porque nós sabemos que Deus é quem opera a nossa salvação. Então tudo isso, né, nós já havíamos conhecido no princípio, né, e ao mesmo tempo, né, fomos mansos, né, porque o contrário do manso é o rebelde. Né? O rebelde, ele não obedece. Né? O rebelde, ele não se submete, né? Mas eu vou definir assim mansidão como aquela disposição submissa e dócil que nos capacita a suportar sem irritação ou ressentimentos a falta ou injúrias de outros, né? Então nós tivemos a mansidão, porque no nosso orgulho nós rejeitamos, né? E na nossa rebeldia nós rejeitamos a Cristo também. O ser humano o rejeita porque ele não quer sofrer injúria de outros, né? Virou crente agora, né? Agora você dá dinheiro para o pastor, né? Mesmo porque não é para o pastor que dá o dinheiro, tá? Quando a gente recolhe os nossos dízimos e ofertas, né? É para a obra da igreja, não é para o pastor, né? E vocês sabem disso, né? Mas as pessoas não sabem. Mas é essa disposição submissa de viver, né, em comunidade, né, sem irritação ou ressentimentos pelas faltas, pelas ofensas, né? Então essa mansidão, né, ela deveria brotar em nossos corações, e ela brotou em nossos corações no dia em que nós aceitamos Jesus. Mas aqueles que não são submissos, que são rebeldes, eles ouvem o chamado de Deus, compreendem o chamado de Deus, mas não se submetem ao chamado de Deus.
né? Então, a vida de pecado, ela tem esse sentido. Então, ela não permanece, né? Não se submete à vontade de Deus, né? E não é humilde diante de Deus, né? Então, tudo isso brotou em nossos corações e a gente sabe que não foi obra nossa, foi obra de Deus, que fez brotar tanto a humildade quanto a mansidão, né? E ele fala aqui, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, né? E a longanimidade, né, é a ideia de um espírito resistente, né, e que não se cansa, infatigável, que sabe resistir ao sofrimento ou provocação, né? Então essa é a ideia de longanimidade. Então é aquela pessoa que naquele chamado em que foi chamada, né, de humildade e mansidão, eles resistem nesse tipo de atitude, né? Porque o que acontece, né, na vida de muitos é que num primeiro momento eles se submetem, né, em humildade e mansidão diante de Deus, né? Mas o tempo passa e ele vai ficando, o orgulho vai voltando, né? Ele não resiste na humildade e mansidão, né? Ele vai crescendo, talvez ele aprendeu um pouquinho mais da Bíblia, ele leu o Evangelho todo, ele já, não, eu já conheço, né? Ou como eu já ouvi recentemente um senhor que ele falou para mim, eu fui lá, visitei sua igreja, mas eu já sei tudo que o senhor está ensinando, então eu não preciso, né? Então tudo bem, ele já sabe, né? Mas o que é isso? Ele não resiste, né? Não mantém a sua vida em humildade e mansidão, né? Ele sai daquele estado e vai para outro estado, tá certo? Então a longanimidade também é algo próprio da natureza de Deus, né? Deus é humilde, Deus é manso, Deus é longânimo, né, para conosco, porque nós, né, provocamos a Deus e fazemos Deus sofrer com nossos pecados continuamente, e Deus, que é longânimo para conosco, né, toda a misericórdia dele se renova dia a dia, né? Então Deus é longânimo, Deus é manso, Deus é humilde. Nós não temos essa natureza, mas tudo isso foi implantado em nossos corações no dia em que nós aceitamos o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós, né, por isso que ele fala, andar de modo digno é permanecer nessas coisas, né? Às vezes a gente acha que, não, agora, a partir de amanhã, é que nem aquelas resoluções de fazer regime a partir de segunda-feira, né? Então, a partir de segunda-feira eu vou ser humilde. Não, você não vai conseguir ser humilde desse jeito, porque a humildade foi implantada em nossos corações por Deus. Você só tem que permanecer naquela humildade, naquela mansidão, né? Com longanimidade, segundo o que Deus colocou em nós. Tá certo? E a verdade é que você sabe o sentimento do seu coração no dia em que você se submeteu a Deus. Então, nesse sentido, você entende plenamente esta graça que foi dado a nós, os que cremos. Aqueles que nunca aceitaram o Senhor Jesus, naturalmente não sabem do que eu estou falando. E enquanto não se humilharem e não forem mansos diante de Deus e não dobrarem seus joelhos diante de Deus, nunca vão saber isso que eu estou falando. Certo? Mas o problema do pecado daqueles que não se submetem a Deus, naturalmente é o orgulho e a rebeldia. Certo? Então, enquanto você permanecer orgulhoso e rebelde, você nunca vai saber o que é isso. Então é bom deixar claro para que ninguém se engane depois, tá certo? E ele nos chama, né, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, a suportar uns aos outros em amor, né? Que é a prática do viver, né? E é basicamente o que Jesus Cristo fez por nós, né? E eu vou definir assim, né, o suportar uns aos outros em amor é aquele trabalho prático de um espírito paciente, no qual continuamos amando os outros apesar de suas faltas, tá certo? Porque vocês sabem que eu sou pecador e vocês sabem que eu falho, tá
certo? Antes eu já era esquecido, né? E depois da doença eu fiquei mais esquecido ainda, né? O Geraldo, ele sabe, às vezes ele pede, pastor, faz isso. Aí daqui uns dias, pastor, você fez? Nem lembrei, né? Eu esqueço. Mas aí, graças a Deus que o Geraldo lembra, né? Que ele me lembra, me cobra, né? Então, hoje mesmo ele me cobrou um negócio que eu já tinha esquecido, né? Então, vou falhar, né? Mas graças a Deus o Geraldo ainda me ama, certo? Ele não deu uma cadeirada, não fez nada assim comigo, né? Apesar de eu merecer, tá certo? Mas é isso, né? O suportar uns aos outros em amor é nas fraquezas, né, dos seus irmãos, né? Ainda assim vivenciar, né, e suportar um ao outro. Eu sei que é realmente difícil, né, esse viver, mas isso é próprio da natureza de Deus, porque Deus, né, apesar das nossas infinitas falhas, né, Deus ainda tem sido paciente para conosco, né? E isso você vê o caráter de Deus. Nós, ao contrário, se uma pessoa faz uma falha com a gente não quer saber. Se você recebe uma ofensa, você nunca mais vai para a igreja. Tá certo? E se você não se sente como você acha que você deveria se sentir na igreja, desaparece, né? Então, tudo isso acontece justamente pela nossa natureza pecadora, né? Nós somos pecadores, nós não somos mansos, né? Somos orgulhosos, somos rebeldes, não somos resistentes, não permanecemos naquilo que Deus nos coloca, somos inconstantes, né? Não toleramos e somos impacientes com os outros. Essa é a nossa natureza pecadora. E aqui a graça de Deus que é implantada em nós nos capacita a vivermos, né, ou andarmos de modo digno, né, com humildade, com mansidão, com longanimidade e suportando uns aos outros em amor. Tudo isso é possível porque Deus colocou isso em nossos corações. Tá certo? Sempre lembrando, aquele que tem a Cristo. Porque essas verdades, elas são literais para quem tem se submetido a Deus. Quem não tem se submetido, né, isso evidentemente não vai fazer nenhum sentido. E ele conclui no verso 3 um chamado à unidade de espírito, né? Então ele fala, procurando guardar, né, a unidade, procurando, né, um esforço sério para que isso aconteça, a unidade. Mas que unidade, né? A unidade do Espírito. Aquela unidade que foi criada pelo Espírito Santo, né? Que foi estabelecida pelo Espírito Santo ou sustentada pelo Espírito Santo em nossas vidas, né? Então, a unidade, né, da fé, que ele vai falar mais para frente, a unidade do corpo, né? Tudo, né, do nosso chamado, ele só é possível, né, porque o Espírito de Deus, com o qual nós fomos selados, ele, né, opera em nós para que vivamos em unidade, tá certo? Ele é quem opera o viver em unidade. Então, nós vamos procurar guardar aquilo que já está em nós. É esse o sentido. Não que você vai chamar o Espírito para entrar em você, para que você... Não, a semente já foi colocada em você. E aqui o procurando guardar, né, é justamente esforçando seriamente para permanecer nessas coisas, né? E o Espírito nos fala através de Jesus. O Espírito nos fala através da palavra de Deus, né? Deus, né, tem nos dado do seu Espírito, né? Então nós vamos guardar, né, guardar a nossa vida no Espírito. Então esse sentido que ele quer no nosso viver, guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, né? Então a ideia do vínculo da paz, ele traz de que a paz é o vínculo que cria a unidade, né? E que paz? A paz de Deus em nossos corações, que foi operada pela salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma vez que Ele operou em nossas vidas e nós alcançamos salvação, tá certo? Alcançamos paz com Deus, né? E esta paz,
é a unidade, né? É que nos torna unidos, né? Esta paz com Deus, porque não há comunhão com o descrente e o crente. Aquele que não está em Deus, como ele vai ter unidade com a igreja? Aquele que não se submete, não é manso, né? Ele é rebelde contra Deus, ele não permanece naqueles ensinamentos, como ele vai ter comunhão? Como ele vai participar da unidade? Né? Então, é isso que você tem que se perguntar, e é isso que ele está colocando diante de nós. Né? Então, a unidade, ela existe na medida em que nós estamos em paz com Deus. Se você tem Jesus Cristo e permanece no pecado, você está em paz com Deus? E como haverá a unidade da igreja? Né? Então, é importante a gente entender que esse é o ponto de partida. A paz é ela que vincula, né, a unidade, do qual ele vai falar nos versos subsequentes que nós vamos estudar nas semanas seguintes. Então, esta paz que opera em nossos corações, ela é operada por Cristo em nossas vidas. É o Espírito de Deus que trabalha em nós. É Ele que nos mostra os nossos próprios pecados. É através dele que nós percebemos o quanto estamos longe de Deus e o quanto precisamos nos aproximar. E tudo isso, né, nos é mostrado e está diante de nós o fugir do pecado. Certo? O fugir do pecado está diante de nós. E naturalmente todas essas coisas se conectam. Né? O guardar a unidade do Espírito é algo que está em nós. Né? Então, você foi chamado, você era pecador, você foi chamado, você reconheceu Ele como Senhor e Salvador, você humildemente, né, e mansamente reconheceu que você era pecador diante de Deus. E você entendeu a sua dependência de Deus, você entendeu todas as coisas. E é isto que tem que manter na sua vida. Às vezes nós queremos descobrir novas coisas, né? Então a gente acha que a fé ela é uma construção, né? Porque onde eu vou lá e eu vou colocar os tijolinhos que vão erguer a minha parede do meu conhecimento e do meu amor para com Deus. Não, a fé é algo que já foi colocado dentro de nós. E ela brota em nossos corações, né? Ela é enraizada, né, em nossos corações. Ela é fundada e enraizada, né? Lembra que a gente estudou na outra semana? Então, a fé, o desenvolvimento da nossa vida cristã, ela é a partir daquela operação que Deus fez em nossos corações quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E você sabe todos os sentimentos que estavam no seu coração no dia que Deus operou isso na sua vida. E nesse sentido, você precisa entender que não é você que opera a sua salvação. É Deus que opera essa salvação na sua vida para que você cresça no amor. Não é uma construção sua. Né? Você não vem e constrói a sua fé. Amanhã eu vou colocar humildade. Né? Semana que vem eu coloco mansidão. Não. Se você tenta fazer isso, você se engana. Você volta para as obras da lei. Né? A verdade é que tudo que é necessário para a nossa vida cristã já nos foi dado em Cristo Jesus. E o nosso desafio é permanecer nestas coisas que Deus nos deu. Né? Com humildade, com mansidão, com longanimidade, né? Guardando, né, a unidade do Espírito, né? Pelo vínculo da paz que nós alcançamos com Deus através de Jesus. Então, essa parte introdutória desse capítulo vem nos mostrando que a nossa vida, ela pode ser diferente, na medida em que nós entendemos qual é a fonte de todas as coisas, né? Onde deve estar o nosso coração. Né? E muitas vezes nós queremos construir a vida cristã com base nas minhas obras, e isso não ajuda você, porque não é com base nas suas obras, não é o que você realiza, é o que Deus opera no seu coração, certo? É com base em tudo aquilo que Ele já lhe deu. Né? Por isso nós vemos e revemos o Evangelho, porque quando nós recebemos nós ouvimos o Evangelho e recebemos, né, nos arrependemos dos nossos pecados,
né, aquele sentimento, todas aquelas coisas que Deus operou no seu coração naquele dia, já é o ponto de partida. E o vínculo da paz, né, a unidade do Espírito também, né, é no ouvir o que o Espírito fala. Né? Nós devemos permanecer no Espírito no sentido também de ouvi-lo, né? Reconhecer o ensinamento de Deus, né? Permanecer naquelas coisas com humildade, né? Porque ninguém que é orgulhoso vai aprender novas coisas de Deus. Né? Então, por isso que nós devemos ainda manter o mesmo sentimento de humildade, de mansidão, de longanimidade, sempre no sentido de aprender, crescer no Evangelho, dia a dia ouvindo, crescendo. Nunca pense que você já sabe, porque quem tem uma sabedoria muito grande, ela ainda é muito pequena perto da sabedoria de Deus. Quem tem muito conhecimento, ainda todo o conhecimento da humanidade, se eu juntar, ela é quase nada perto do conhecimento de Deus. Então, nós devemos entender que a nossa vida diante de Deus, né, se nós queremos viver de uma maneira digna diante de Deus, é com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros, né, pelo amor, né, e procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, ele estabelece as bases, né, do nosso viver. Né? Eu acho que é interessante isso. Ele estabelece as bases. Essas são as bases. O sentimento que tem que estar no seu coração é esse. Certo? Ele vai ensinar outras coisas, ele vai exortar e vai instruir você a respeito de outras coisas, mas este é o ponto de partida que tem que estar em nossos corações. Meus irmãos, obrigado pela presença de todos, que todos possam participar no próximo e não se esqueçam de compartilhar as suas necessidades, suas dificuldades da semana, falando uns com os outros, que a gente possa estar relembrando que nós continuamos sendo igreja, mesmo se reunindo dessa forma virtual, mas que a gente continua sendo igreja, continua sendo família e nos compadecemos das dores uns dos outros, das dificuldades uns dos outros. Afinal de contas, na palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 13, a primeira parte está dizendo que nós devemos comunicar as nossas necessidades com os santos. Então, que a gente possa fazer isso, continuar sendo a igreja de Cristo, levando sempre conforto para os nossos irmãos, mesmo que à distância, mas que a gente possa continuar assim, dessa maneira, no propósito sempre de adorar o Senhor. E que o Senhor Jesus Cristo possa estar abençoando. Essa foi a nossa mensagem de hoje. E agora nós vamos orar agradecendo pela palavra.
Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por mais um culto, que nós possamos nos reunir em breve, presencialmente, e que nós possamos continuar sendo igreja na tua presença, Deus. Obrigado por tudo, esteja nos guardando, nos livrando de todo mal, abençoa sempre esta igreja, que nós possamos sempre estarmos juntos, mesmo na distância, nós estamos juntos em espírito. Obrigado por tudo, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.